Amém? Então não deixe de fazer a sua contribuição. O Pix está lá nas redes sociais, está aqui também, está no seu banco aí. Você pode abençoar hoje, se você assim desejar. Amém? Eu tenho aqui uma pergunta para fazer para vocês todos aqui, uma pergunta bem difícil de ser feita, e talvez de ter uma resposta muito afirmativa logo no começo. Pense bem, você seria capaz de morrer por alguém? É isso. Você seria capaz de entregar a sua vida no lugar de alguém? Difícil, né? Talvez você possa pensar, bem, eu entregaria a minha vida pelos meus filhos. Talvez o filho está mais perto ali, você, não, eu doaria a minha vida em favor dele. Talvez o seu esposo, da sua esposa, você até pensaria um pouco mais. Vale a pena? Não, eu vou me entregar pelo meu esposo ou pela minha esposa. Mas quando vai aumentando o leque, me dá uma impressão que a gente talvez não se entregaria. Né? E eu vou ser sincero aqui com vocês, se entrasse um doido aqui agora, eu vou matar um aqui. Não ia ter alguém que ia levantar, não, pode me matar aqui, em nome de todo mundo aqui. Ia ter essa pessoa? Eu não ia ser. Eu ia sair correndo aqui para trás e me esconder aqui, gente. Não sei o que ia acontecer aqui. E talvez você ia ser uma das pessoas que ia só ficar assim, ó, esperando alguém levantar. Não é, gente. Eu vou ser muito sincero. Né? Pode ser, né, pastor Lucas? Eu não morreria por muitos de vocês aqui. Pastor insensível, porque a Bíblia diz que o pastor dá vida às suas ovelhas. Jesus. Pastor Luciano, e você, meu irmão? Eu creio que talvez muitos de vocês aqui talvez também não pensem diferente. É uma pergunta forte, e talvez a resposta tenha, pastor, meu filho e minha filha, olha lá. Agora, tem uma outra pergunta que eu acho que era mais relevante, que faz você pensar no hoje. Você seria capaz de viver por alguém? Como assim, viver por alguém? Você seria capaz de ter uma vida e viver bem essa vida por alguém? Abra a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Abra ou ligue a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, diga pera aí, pastor. Quero. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 22. Afastem-se de todo tipo de mal, e que o próprio Deus de paz os santifique por completo, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou ler mais uma vez. Afastem-se de todo tipo de mal, que o próprio Deus de paz os santifique por completo, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, obrigado pela tua palavra, que ela venha moldar a nossa vida, o nosso ser. Te louvamos por ela em nome de Jesus. Amém. Dentro da teologia existe um termo chamado tricotomia, que é a forma que tenta dividir o homem em três partes, né, como nós vemos aqui: corpo, alma e espírito. Até a própria ciência, ele tem essa ciência, o conhecimento desta divisão. E para a ciência, a questão da mente e do espírito é um grande mistério. Não dá para se afirmar 100% se são coisas, pela ciência, se são termos separados ou se são coisas iguais. Até a própria Bíblia, em alguns textos, dá a impressão que a alma e o espírito, em alguns momentos, são a mesma coisa, mas em alguns momentos são coisas distintas. Como o próprio texto diz aqui, né, que o nosso corpo deve ser santificado, que o meu espírito, vírgula, a alma, vírgula, e o nosso corpo. Então, nos dá uma base para entender que nós somos três
uma pessoa dividida em três partes. Primeiro, nosso corpo, nossa carcaça, o que sustenta a alma e o espírito. Depois tem a alma. A alma, ela vem do termo do grego psique, que significa mente. E aí, a alma, tanto a ciência, a filosofia, a psicologia, diz que a alma é a sede das nossas emoções. A alma é a sede dos nossos pensamentos, desejos, vontades. Já o espírito, no hebraico, ruá, ou no grego, pneuma, significa vento, sopro. E mais teologicamente, quando você vê lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, Deus ele soprou o ruá, o fôlego de vida. Então, na ciência, o espírito e a alma às vezes são a mesma coisa, mas na teologia, o espírito, com letra minúscula, é a nossa parte do nosso ser que se comunica com Deus, com o transcendente. Em outras religiões, a mesma coisa. É a parte daquela pessoa que se comunica com o transcendental. No nosso caso, é o Espírito, com letra minúscula, que se relaciona com o Espírito Santo, letra maiúscula. Corpo, alma e espírito. Aí eu volto na pergunta. Por que nós precisamos cuidar do corpo, da alma e do espírito para viver por alguém? Qual que é a importância de eu cuidar da minha vida para eu cuidar melhor do outro? Porque o Evangelho não tem apenas a ver com você, tem a ver com o outro. Eu coloquei aqui 4 pontos que eu vou compartilhar com vocês rapidamente. Qual é a importância de eu cuidar do meu corpo, da alma e do espírito em favor do outro? Primeiro, é importante cuidar de você primeiro para depois cuidar do outro. E aí, é cuidar da minha alma e do meu corpo. A pior coisa que existe, eu sei que talvez muitas pessoas aqui vão concordar comigo, é cuidar de gente doente. Sim ou não? Não tem ninguém aqui que acorda de manhã, que dia lindo, eu estou doido para cuidar de um doente hoje. Tem ou não tem? Tem. Dá trabalho, leva tempo. Então, muitas pessoas estão hoje doentes fisicamente porque não cuidou da sua vida, não cuidou da sua saúde, não cuidou da sua alimentação. E hoje, nos dias de hoje, é tão difícil porque tudo que você vê na internet não pode comer, né? Eu vejo esses vídeos no Instagram que eu fico doido. Tá lá, olha, não come esse salgadinho, que eu mais gosto de bacon suco. Não coma, porque tem isso. Aí daqui a pouco, não tome esse suco, porque contém isso, corante, não sei o quê. Não tome Coca-Cola zero, né, pastor? Porque tem isso, não tome energético. Aí pera, né? Aí você fala, peraí, eu vou comer o quê então? Vou comer, me alimentar da luz? Aí os irmãos aqui falam, não, tem chuchu, quiabo e abobrinha. Tudo que não tem gosto, que é ruim. Como o pastor falou, todo mundo fala que para comer, mas ninguém come. É difícil, mas eu posso tentar cuidar da minha saúde e tentar me alimentar um pouco melhor. Eu e minha esposa em casa estamos numa luta, porque tentar comer bem custa caro, sim ou não? Você começa bem um dia, uma semana no máximo. Na segunda semana você já volta para o zero. Porque é caro você manter uma boa saúde, uma boa alimentação. Mas será que é possível você dosar e você comer melhor? Não comer demais? Hoje o problema da obesidade, ou até mesmo da falta do apetite, aquelas pessoas que não comem nada, os anoréxicos, é uma questão de saúde complicada. E se eu estou ou muito fora ou muito dentro do peso, se eu não cuidar bem da minha saúde, como é que eu vou cuidar do outro? Aquela frase, o sujo falando mal lavado, né? Como é que eu vou estar doente e querer cuidar de outras pessoas? Como é que eu vou estar com a minha mente, a minha alma, as minhas emoções bem, se talvez elas não estão hoje e as minhas emoções vão interferir de eu cuidar bem da pessoa que eu amo? Nós precisamos cuidar também da saúde mental. Tem pessoas que têm medo ou preconceito de buscar ajuda médica.
Desde 2020 eu passo com um psiquiatra. Aí o irmão aí, pastor, é doido. Já foi o tempo que no psiquiatra é doido. E eu vou e tomo medicamento para não ficar com crises de ansiedade e tantas coisas, porque eu prefiro tomar medicamento e viver bem a minha vida para cuidar das pessoas que eu amo até o último dia de vida. Para não ter problema, qual o problema de tomar remédio? Se é para ficar bem, tem injeção na testa. Agora, tem pessoas que estão doentes emocionalmente e dificilmente vão cuidar bem das pessoas que elas mais amam. Até aquela pessoa que você pensou, por quem valeria a pena morrer? Será que você, por ela, está vivendo bem e está cuidando das suas emoções para cuidar bem dela? Eu falei esses dias, aliás, falei hoje aqui também de professores. Os professores que estão aqui nessa manhã são pessoas que vivem no seu emocional, nos altos e baixos. A Priscila, de quarta-feira, é um dos primeiros dias dela, porque é muita criança, muita aula. Ela entra dentro do carro, assim, só o pó da rabiola, e o Davi e a Ana atrás brigando, discutindo. Ela, para, já, nossas crianças ali, vocês estão aqui. O emocional fica ali, a flor da pele. Você que é professora que está aqui, olha, gente, como diz o Valdemiro Santiago, você precisa glorificar de pé pela sua vida, porque não é fácil, né? E as emoções, muitas vezes ali, é difícil você controlar, e você vai chegar em casa das pessoas que você ama e vai acabar até vomitando, desabando os seus problemas emocionais no outro. Como é que eu vou viver bem para cuidar das pessoas que eu mais amo se eu não estou bem emocionalmente? Temos que nos tratar. Isso que cuidar de nós mesmos, do corpo e da alma, para eu poder cuidar bem do outro. 2, cuidar de você para proteger quem você ama. Quando nós temos saúde física e emocional, eu vou conseguir trabalhar melhor para poder ter o meu sustento para cuidar das pessoas que eu amo. Se eu estou com problemas emocionais no meu trabalho, você vai descontar e você vai ter problemas no seu trabalho e você vai levar problemas para a sua casa. Talvez há pessoas aqui que amanhã gostaria que o seu chefe, a sua chefa, sei lá, tivesse diarreia para vir trabalhar. Para você não encarar o seu chefe. Porque tem pessoas talvez que estão brigadas com chefes, com o amigo que trabalha do lado. Tem pessoas que falam, puxa, amanhã é segunda-feira, não lembra não, pastor. Porque tem problemas e vive aquela tensão e às vezes vai levar essa tensão para casa. Eu digo que chefes são como nuvens. Quando não está naquele dia, quando ele não veio, o dia fica lindo. Porque às vezes chefe traz uma gastura. Chefe, às vezes, nos dá mal-estar. Mas não é só chefe, não. Nos seus relacionamentos diários. Mas principalmente naquilo que vai te trazer recursos para a sua casa. Saúde emocional para lidar com as lutas do dia a dia. Você quer proteger a sua casa? Quer proteger quem você ama? Você vai ter lutas na sua casa, sim ou não? Vai ter BOs. Jesus, na linguagem de hoje, diz, nesse mundo vocês vão ter BO. Fica de boa. Né? Eu venci. Aí podia ser o quê, gente? Vai jovens. Eu venci o mundo. A gente vai ter problema, a gente vai ter luta. Mas como é que eu vou cuidar, proteger minha casa, minha família, as pessoas que eu amo, das lutas que virão, se eu não estou emocionalmente cuidado? E existem doenças psicossomáticas, doenças que nascem na alma e que interferem em dor de cabeça, dor na coluna, alergia na pele. Vocês conhecem isso? Doenças que começam, enfermidades que começam na alma, porque a alma está machucada, a alma está ferida, está doente, e vai transferir para o corpo. Eu preciso cuidar do meu corpo e da minha alma. 3, para eu poder cuidar bem de alguém, para eu poder viver bem por alguém, eu preciso ter atos de verdade, de fidelidade e cumplicidade na vida das pessoas que eu amo. Amar é cuidar. Lembra daquelas figurinhas Amar é? Você lembra? Tem mais de 40 aí. É uma figurinha, um álbum de figurinha com 2 criancinhas. Veja bem, gente, 2 criancinhas peladas, né? Era. 2 criancinhas peladas, eu acho que Adão e Eva, né? Sei lá. Aí tinha amar é, tinha alguma frase. Amar é cuidar. Amar é levar um bombom. Amar é.
Amar é você cuidar de você para você cuidar do outro. Amar é ter atos de verdade. Nos relacionamentos de quem você ama, você ser verdadeiro, você ser honesto, você ser fiel, ter cumplicidade na vida. A minha esposa Priscila, ela estava no primeiro culto e ela ouviu tudo que eu falei. Ela não está aqui, ela está lá embaixo, mas eu vou repetir. Eu não tenho segredos com a minha esposa. A verdade entre eu e ela, a cumplicidade. Ela sabe quanto que eu ganho, eu sei quanto que ela ganha. Eu sei que quando começa o mês, nós juntamos o nosso recurso, eu sei quanto nós temos, e que no dia seguinte, quanto nós não temos mais, já foi tudo embora. Eu sei a senha do celular dela, ela sabe do meu, que por sinal é a mesma senha para não esquecer, porque dois, né? Não é assim a mesma? Olha lá. Eu tenho acesso às suas redes sociais, ela tem as minhas, e eu não fico xeretando, ela nem fica também xeretando, porque há confiança, há honestidade, há fidelidade. E eu cuido bem da minha esposa quando eu sou verdadeiro, quando eu sou fiel com ela. Eu cuido bem dos meus filhos quando eu ensino e quando eu prego, vivendo com a minha esposa, atos de verdade, atos de respeito, atos de cumplicidade. Os meus filhos verão em nós, puxa, meu pai ama minha mãe, respeita minha mãe respeita meu pai, eles estão cuidando bem um do outro. Logo eles vão começar a crescer, puxa, meu pai cuida da gente. Isso tem a ver com o meu emocional. Porque você ama alguém porque na sua alma, nas suas emoções, há um desejo de você amar, de você cuidar, de você zelar, de você proteger. E quando você ama, você cuida. E 4, eu vivo bem por alguém quando principalmente eu vivo segundo o coração de Deus. E esse ponto tem a ver com o meu espiritual, porque os outros que eu falei até agora é físico e emocional. Mas o espiritual, que é a minha conexão com Deus, ele é o mais importante, porque se eu estou bem com Deus, se eu estou conectado com Deus, se eu estou debaixo da vontade de Deus, o meu corpo e o meu espírito não vão ser guiados pelas vontades deles, vão ser guiados pela vontade de Deus. Lá em Gálatas diz que há obras da carne e obras do Espírito. Quando eu estou debaixo da direção do Espírito Santo, a minha carne, o meu ser, a minha alma, o meu físico não vai pecar, não vai sofrer. Não quer dizer que quando você está firme com Deus, alinhadinho com Deus, você não vai ter lutas. É possível você estar doente fisicamente, é possível você talvez estar com problemas emocionais, mesmo você alinhadinho com Deus, mas a diferença é que você vai passar por essas adversidades seguro que Deus está com você. Você não vai estar sozinho. Então, estar alinhado com Deus não é sinal, não é certeza que não vai ter problemas. Pelo contrário, talvez você vai ter mais problemas. Mas você vai saber lidar com as adversidades da sua vida. E se o tema hoje é viver por alguém, eu falei que viver por alguém é cuidar da minha saúde para eu poder cuidar do outro, é poder cuidar para proteger as pessoas que eu amo, é poder ser fiel às pessoas que eu amo, mas principalmente é viver debaixo da direção de Deus para que o meu corpo e o meu espírito estejam alinhados na vontade do Senhor. O texto que nós vemos aqui falou, olha, fujam de toda aparência do mal. Então, quando eu fujo de toda a aparência do mal, eu vou dar aqui alguns exemplos. A aparência do mal, a falta do cuidado da sua saúde. Isso é ruim ou não é? É. A sua ganância, o mal da ganância, o mal do amor ao dinheiro, o mal do orgulho, o mal da vaidade, o mal do egoísmo, o mal da promiscuidade, o mal da mentira, o mal de qualquer coisa que te afasta de Deus. O texto diz, a palavra diz, afastam-se de todo tipo de mal. Você crê que a palavra de Deus é a palavra de Deus, sim ou não? Sim. Ela está falando com você hoje, sim ou não? Abre lá então no livro de Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, o versículo é o 12. É mais um texto que fala sobre o corpo, a alma e o espírito. O apóstolo Paulo aqui está trazendo uma instrução muito forte
daquilo que realmente importa. Se eu quero cuidar bem das pessoas que eu amo, se eu quero viver bem por alguém que eu amo. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: pois a palavra de Deus ela é o quê? Viva, eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Olha para mim aqui. Então, por esse texto aqui, dá para entender que a alma e o espírito, em algum momento elas estão juntas, mas a palavra de Deus, ela penetra para dividir, para trabalhar o que é a alma, para trabalhar o que é o espírito, a sua conexão com Deus. A palavra de Deus ela é poderosa para dividir juntas e medulas, que é o quê? O corpo. E ela é apta, o que está fazendo hoje, nessa manhã, para julgar os pensamentos e as intenções do meu e do seu coração. O pastor não convence ninguém. O padre não convence ninguém. O apóstolo não convence ninguém. Mas a palavra de Deus, que ela é viva, ela é eficiente, ela é eficaz, ela tem o poder de ir no coração da pessoa, de trabalhar a alma, trabalhar o espírito, trabalhar o nosso corpo e julgar os nossos pensamentos. Eu creio que hoje você não precisa pensar por quem você deveria morrer, ou por quem você poderia morrer. Mas sim, o Senhor está te dizendo nessa manhã, você tem vivido bem por alguém? Você tem vivido bem em favor de alguém, das pessoas que você mais ama? Você tem se doado ao ponto de amar a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, e honrar com a sua vida, com a sua saúde, com as suas emoções, e através do seu alinhamento com Deus, você mostrar para as pessoas que você ama, que você também é dependente de Deus? Deus te trouxe hoje, meu irmão, minha irmã, para falar: pai, tem tanto mal, como você falou aí, pastor, e muitos outros, talvez, que o pastor não falou, mas há coisas que eu preciso me afastar. Fique de pé se você puder. O texto diz, a palavra diz: afasta-se de todo tipo de mal. De tudo aquilo que talvez te afaste de ter uma saúde ruim, de ter as suas emoções abaladas, de ter a sua conexão com Deus estremecida, de tudo que te leva a pecar, a errar, a transgredir o alvo. Afasta, meu irmão. Como é que eu vou afastar então, pastor? Me dá uma dica, me dá uma direção. É você reconhecer que você falhou, que você tem falhado, mas que há um Jesus que é perdoador dos nossos pecados. Que você possa orar essa canção que vamos cantar agora. Que você possa falar: Deus, renova-me, Pai, a minha vida, o meu coração, a minha alma, o meu corpo, o meu entendimento, a minha conexão com o Senhor. Porque tudo que há aqui dentro, Pai, tem que ser mudado todos os dias. Eu, Luciano, antes de ser pastor, eu sou o CPF 255433XXXX. Eu devo amar minha esposa como Cristo amou a igreja. Eu devo amar os meus filhos. Eu devo ser exemplo à minha esposa, aos meus filhos. E quando eu começo a ser em casa, eu começo a demonstrar na prática para a minha comunidade de fé, para os meus irmãos e as minhas irmãs. E lá no meu trabalho eu vou fazer diferença. E lá na escola eu vou fazer diferença. Porque eu devo viver bem, não apenas para quem eu amo, mas para todas as pessoas que precisam conhecer o amor de Jesus através de você. Amém?